Como podemos definir a empatia? Empatia pode ser treinada? Fique atento, esse é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, eu sou médico psiquiatra e palestrante em São Paulo. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma live que eu fiz com a psicóloga Adriana Carneiro sobre empatia. Afinal, a empatia é uma característica inata, nós nascemos com ela, nós podemos exercitá-la? Como nós podemos desempenhar a empatia no nosso dia a dia? É sobre essas e outras questões que nós discutimos nessa live. Antes da live, se você gosta dos assuntos aqui do canal, não deixe de se inscrever e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos. Deixe também o seu like, que isso é muito importante para a divulgação do canal. Curta a página do Facebook Psiquiatra Fernando Fernandes e me siga também no Instagram, @Psiquiatra Fernando Fernandes. Muito obrigado e um bom vídeo para você. E aí, você está pronto para a gente começar o desafio de hoje? Hoje é uma live desafiadora, né? Porque esse é um assunto que esteve bastante em voga, né? É um assunto que, em tudo que é área, seja na psicologia, na organização, na escola, é um assunto que está sendo muito uma competência, vamos colocar o termo, né? Uma competência que está sendo muito discutida. E como que a gente começa, então, Adriana? Pois é. Bom, vamos começar pela definição, né, dando as honras à casa para falar da empatia e aí a gente vai desenvolvendo um pouquinho. Eu acho que, em primeiro ponto, né, é interessante a gente pensar da empatia, né, quando eu fui parar para pensar um pouquinho sobre a palavra, a gente vê que tem uma questão de uma palavra até grega, né, que tem a ver de se colocar na emoção ou no sentimento do outro, que é o em e o pathos, né, que tem a ver com sentimento. Então, quando a gente fala de empatia, a gente já começa aí, né, a própria palavra já vai falar para a gente sobre o que a gente vai começar a pensar, que é exatamente essa questão de nos colocarmos no lugar do outro. E como é difícil, muitas vezes, a gente fazer isso, né? É importante. O que seria se colocar no lugar do outro, né? É tentar primeiro tentar entender a perspectiva pela qual o outro vê o mundo e compartilhar os sentimentos dos outros, né? Nunca vai acontecer da gente sentir exatamente igual ao outro e enxergar o mundo exatamente igual ao outro, senão a gente seria o outro, né? E seria até patológico a gente tentar isso, mas essa definição de empatia fala muito, resume, se colocar, tentar entender a perspectiva do outro e compartilhar os seus sentimentos. Essa definição é bastante interessante e muito abrangente, né, Adriana? Porque se a gente consegue enxergar o mundo pelas perspectivas do outro, e se a gente consegue compartilhar o sentimento do outro, isso vai melhorar o modo com que a gente se relaciona nos nossos relacionamentos afetivos, seja um relacionamento afetivo com o nosso parceiro, com a nossa parceira, seja um relacionamento afetivo com os nossos amigos, com as pessoas queridas, com os nossos familiares, né? Na mediação mesmo de conflitos, né, Fernandes, também, eu acho que é importante também, né, que quando você tem uma boa empatia, você é capaz de mediar conflitos e até ter relações mais adequadas também. Um lugar que a gente tem que mediar conflitos frequentemente são nos ambientes profissionais. E a empatia ajuda na mediação desses conflitos e ajuda também a gente criar um ambiente de maior cooperação, não é? Sim, sim. E tem uma coisa também, né? Às vezes as pessoas confundem simpatia com empatia, né? Então, às vezes as pessoas acham que, por exemplo, que você simpático é, por exemplo, assim, fulano é simpático, né? O que é simpático? É algo que você vê que o outro demonstra, né? Ou ainda o que você sente sobre o outro, né? Não é você sentir a dor do outro, é você sentir o outro, falar, fulano é simpático, né? É o que você sente pelo outro, não é o que você compartilha de sentimento, não é? Exato, né? E essa pequena diferença já faz todo um resultado, né? Não só na questão de diferenciar simpatia e empatia, como nas próprias relações pessoais também. E tem gente que acha, tem gente que confunde muito isso, né? Porque
Você pode sentir empatia por uma pessoa que você não tem a mínima simpatia. São coisas totalmente diferentes, né? E despertar simpatia pode ser uma competência. Sentir simpatia é algo absolutamente espontâneo, né? Já a empatia, será que é algo totalmente espontâneo ou será que é algo que a gente pode desenvolver? Essa é uma questão, né? Será que é algo assim? Quando eu digo será que é algo espontâneo, é algo que a gente nasceu e a gente vai desempenhando de uma maneira espontânea, ou seja, é algo inato do nosso do ser humano, ou é algo que pode ser desenvolvido? O que você diria, Adriano? Eu diria que sim, que tem um grande arcabouço já biologicamente formado aí. Né? Então, nós nascemos com esse arcabouço biológico, até porque os animais têm coisas parecidas com empatia, em especial com a mesma espécie, né? Porque existem algumas áreas que a gente chama de subcorticais, como, por exemplo, a amígdala, que são muito importantes, né, nessa relação toda de empatia. Então, muitas vezes, quando você tem animais da mesma espécie vendo outros sofrendo, eles conseguem chegar nessa identificação e reconhecer que aquele animal está em perigo, por exemplo. A verdade é essa, né? O ser humano e algumas classes de animais já nascem com todo um maquinário, já nascem aí com hardware, né? Para o desenvolvimento da empatia, né? E algo paralelo à empatia a gente vê em algumas espécies de mamíferos, principalmente, sobretudo nos primatas, isso é bem notório, né? Sim. Algo paralelo ou semelhante, análogo, vamos dizer assim, algo análogo à empatia. E existe uma neurobiologia dessa por trás, né? Os chamados neurônios espelhos, que durante a década de 90 eles foram bastante estudados, início dos anos 2000, mostram isso. Você quer, Adriana, você quer ver como é algo que todo mundo já tem até um certo ponto? Imagina o seguinte, se coloca na minha posição agora. Eu estava aqui preparando a live, estava vindo correndo aqui para a live para a gente não atrasar e eu estava descalço, eu bati o meu dedinho do pé na quina, uma quina totalmente aguda assim do pé da mesa. Imagina aquela dor que eu senti. Eu garanto que muitos que estão ouvindo a gente agora sentiram uma dor parecida, se não sentiram uma dor parecida, sentiram um friozinho no estômago, né? Certamente, se a gente estivesse fazendo uma ressonância funcional do cérebro nesse instante de quem ouviu esse relato tão prosaico, possivelmente alguma área de dor e de agonia ia aparecer ali algum sentimento, né? Certamente a área de dor ia estar ativada, né? Sem dúvidas. E neurônio espelho, por exemplo, quando alguém boceja, você de praxe acaba também bocejando, né? Não, acaba sendo né? Não, isso aí é muito curioso, né? Alguém boceja, daqui a pouco você está bocejando e não sabe por quê, né? Isso tem neurônio espelho envolvido nisso. Em primatas acontece isso também, né? Então a gente já nasce com o kit pronto para desempenhar a empatia. Mas eu acho que uma coisa legal a gente discutir nessa live tá bom, a gente todos nós nascemos com raras exceções. E essas raras exceções podem ser consideradas transtornos, né? Como um transtorno de personalidade do tipo antissocial ou que se chama de psicopata, por exemplo. Esse tem uma dificuldade de desenvolver empatia. Alguns tipos de autismo também, por exemplo, é um transtorno que pode dificultar a empatia também. Sim, mas assim, salvo exceções, todos nascemos com esse arcabouço biológico para desempenhar a empatia. Agora, a gente disse que ela é uma característica inata, mas que ela também pode ser desenvolvida. Esse é um fato muito curioso, porque se discute muito isso, né? Aquela pessoa não desempenha bem a empatia. Será que ela pode treinar? Será que ela pode desenvolver a empatia? Adriana? Pois é. Sem dúvidas, né? A gente estava falando, né, dessas questões todas de neurônios espelhos e tal, e eu lembrei muito dos bebês também, né? Porque se você for, às vezes, num berçário, você vê que um bebê começa a chorar, os outros já começam a chorar também. Né? Então,
isso E já nem sabe por acontece quê, né? desde bebê. Exato. Fico né? pensando que passa na cabecinha do bebê, tadinho, né? Fala assim, o outro tá chorando, deve ter algum problema aqui. Já vai todo mundo chorando também. Bora chorar. Bora fazer coletividade aqui, né? Então, essas estruturas já, além de já estarem presentes, são presentes desde muito bebês já dentro da gente. Claro, salvo essas exceções, né? E o que acontece é que nós, né, por sermos seres racionais, aí a gente tem essa área, né, cortical toda, que faz com que a cultura tenha um impacto muito grande também, né, e que faça essa diferença. Então, para algumas culturas, por exemplo, a rejeição é diferente do que para outras, mas sentir isso, o ser humano sente, né? A gente entende qual é o impacto disso tudo. Então, já é uma diferença bem interessante, né? Sentir medo, né? Saber interpretar o medo, isso também é uma coisa que somente o ser humano é capaz de fazer. Adriana, vamos então dar umas dicas para ficar um negócio prático pessoal. Olha, vamos comentar algumas dicas assim. A pessoa, eu quero ser mais empático, né? E há motivos para isso. Não é só questão de querer ser uma pessoa melhor, né? Também, né? Um autoaperfeiçoamento, ser uma pessoa mais empática. Mas como a gente falou, a empatia, uma pessoa que tem mais empatia, desenvolve melhor a empatia, tem mais sucesso nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos profissionais, na mediação de conflito, em conseguir criar uma atmosfera colaborativa nos ambientes que ele está. Então, só ganha quem consegue desenvolver melhor a empatia. Então, qual seria a primeira dica que você dá para o pessoal que quer desenvolver um pouco mais a empatia, Adriana? A primeira qualidade, assim, é importante a escuta, né? Porque muitas vezes as pessoas são muito ansiosas para falar e elas param um pouco para ouvir. Então, o primeiro ponto, né, que a gente tem que olhar é essa qualidade que a gente está com a pessoa. Né? Não é só estar junto com você, né? É estar realmente te ouvindo, atento para aquilo que você está falando, não os meus pensamentos, né? Não querendo já fazer presunções daquilo que está acontecendo com o que você está me dizendo, por exemplo. Quando Ficar você inferindo coisa rápido, isso quer dizer, né? Sim, sim. Né? Então, o primeiro ponto é aprender a ouvir. Né? Para você ser empático, você precisa aprender a ouvir. Olha, e coisa básica quando você vai ouvir alguém, né? Primeiro, reserve um tempo para isso, né? Todo mundo aqui já passou uma experiência de querer compartilhar alguma coisa que está te afligindo, alguma angústia tal, e você percebe que a pessoa está apressada por algum motivo. E a consequência disso é não estar prestando atenção direito. Então, você está apressado, então, olha, despender algum tempo e atenção para ouvir a pessoa é muito importante. Qual dos dois é mais importante? É a atenção. Sabe por quê? Porque tempo, ainda que em pouco tempo, com bastante atenção, você consegue. Imagina a seguinte situação: você precisa ouvir a pessoa e você fala assim: olha, eu tenho que entrar numa reunião em 5 minutos, mas por favor, nesses 5 minutos me fala o que está te afligindo. E você presta atenção na pessoa. A pessoa vai se sentir prestigiada e vai se abrir. Nem que você fale assim, ó, fala comigo, só me adianta o assunto que eu estou preocupado. E aí depois dessa reunião eu quero conversar com mais detalhe com você. Você entende que você precisa despender um tempo, mas principalmente é o que você falou, a qualidade do tempo que você dá para a pessoa, prestando atenção de fato no que a pessoa está falando, né? Sim, sim. Um exercício legal que você pode fazer para ver se você consegue fazer isso é tentar reproduzir o discurso da pessoa. Sim. Se você ouve a pessoa e você não consegue reproduzir o discurso que ela falou, né, mesmo por reproduzir assim, com palavras parecidas, você não prestou atenção. Você não prestou atenção. Então, um exercício bacana é esse, que todo mundo pode fazer. Numa próxima conversa que alguém estiver desabafando algo com maior cumplicidade, antes de dar um retorno para a pessoa, reproduz o que ela falou. Reproduz no seguinte sentido: olha, deixa eu ver se eu entendi direito. Você está falando isso, aquele outro. É isso mesmo? É verdade? Eu entendi direito? Bacana isso, né, Adriana? É um exercício que todo mundo pode fazer. Sim, porque senão você para na simpatia. Né? Se você ficou inferindo, você não para fazer isso, para entender o que o outro falou, ver se você captou mesmo, você está simplesmente sendo simpático, você não está sendo empático, você não está entrando ali na mesma sintonia que a pessoa. Né? Então, isso é um ponto essencial, assim, né, diria. Então, o primeiro ponto que você chamou a atenção é isso: ouvir com qualidade.
Olha, se você não tiver com vontade de ouvir, se você não tiver com curiosidade de saber o que a pessoa está pensando, se você não tiver disposto a desprender um tempo e uma atenção legal, é melhor nem começar. É melhor nem começar porque é muito frustrante. Agora, se você prestou atenção, se você dedicou um tempo, se você está curioso pela pessoa mesmo, se você consegue reproduzir o discurso, o próximo passo é o quê? Entender os sentimentos e as motivações que a pessoa está tendo. Você tem que ir além do discurso. O discurso é ouvir. Exato. Entender o discurso é o primeiro passo. O segundo passo é o quê? Entender as motivações e os sentimentos que estão por trás daquele discurso, da situação que a pessoa trouxe no discurso, né, Adriana? Senão fica qualquer ali, ó, eu vou dizer, qualquer papagaio repete o discurso, né? Às vezes a gente não repete, às vezes a gente é menos que o papagaio, né? Porque a gente não presta atenção nem no que a pessoa fala. Prestamos atenção. Sim. O próximo passo é entender os sentimentos e as motivações. E entendendo, né, se conectando mesmo, muitas vezes fazendo perguntas, né? Porque às vezes, seja curioso, né? Quando você está tentando ser empática, é isso, seja curioso, porque muitas vezes a pessoa está muito emotiva, ela tem dificuldades, né, para expressar aquilo que está acontecendo, para poder falar muitas vezes com palavras aquilo que está acontecendo, e aí você pode muitas vezes também lançar de perguntas, né? Falar, você pode, como é que isso te impactou, que parte disso, né, que mais te faz sofrer, ou você pode me explicar melhor, né, ou como que você ficou assim, enfim, né, trazer algumas pistas, algumas perguntas que possam até ajudar, né, a descobrir o que está acontecendo ali com aquela pessoa. Pois é, você está querendo dizer assim, né? Se o discurso não fez você se conectar com o sentimento, você pode ser ativo para se conectar com o sentimento. E normalmente perguntando a pessoa vai sentir, poxa, ele tem interesse em mim, né? Essa pessoa tem interesse em mim de verdade, está curiosa para saber o que eu tenho de verdade, ela vai se abrir melhor. E você pode se conectar com o sentimento da pessoa, porque muitas vezes o que aflige a pessoa é tão diferente do nosso contexto que a gente não consegue nem entender. Fala assim, tá, ela me contou essa história, mas por que ela tá agoniada com essa história? Por que essa pessoa tá tão angustiada, né? E aí a gente tem que investigar um pouco melhor, né? E a empatia é isso, né? E também tem essa questão, né, de que muitas vezes eu me deparo com vários pacientes aqui, principalmente alguns que estão tendo o primeiro amor, né? Então, e às vezes eles têm aí o coração quebrado, né, por conta disso, e como é a primeira experiência, acaba sendo mais forte muitas vezes, né? E não que as outras também não sejam muitas vezes, né, significativas e fortes, mas muitas vezes essa experiência nova acaba sendo de fato muito sofrida, e aí é difícil para os outros entenderem o que está se passando, né? Ali para ele. Para o adolescente, porque é aí que tá. Para o adolescente, aquela perda do primeiro amor é muito impactante. Primeiro, ele não tem noção que aquilo vai acontecer muito provavelmente outras vezes na vida, que aquilo vai passar, né? Exato. E às vezes é difícil a gente se conectar, né, com isso, mas a gente precisa, aí que entra a terceira dica. Então a gente falou, né? A primeira dica, ouvir. A segunda dica é se conectar com os sentimentos e as motivações que os outros têm. Depois de ouvir e fazer isso, a gente pode fazer o quê? Se colocar na perspectiva do outro, que é exatamente o que você está falando. Fala assim, pera, ele é um adolescente, ele está vivendo isso pela primeira vez. Tudo que a gente sofre pela primeira vez é complicado, a gente não sabe lidar. Segundo ponto, a adolescência, por definição, é uma fase em que as pessoas acham que o que está acontecendo ali vai ser para sempre. Sim. Eles acham que a alegria vai ser para sempre, a liberdade vai ser para sempre, as coisas ruins também vão ser para sempre, né? Sim. E se colocar na perspectiva do outro é um tanto quanto difícil, né, Adriana? Hoje em dia demasiadamente difícil, até porque é difícil, né, a gente entender que muitas vezes um problema pode ser, além de ele ser dividido, muitas vezes a gente precisa entender até que ponto nós criamos ou perpetuamos esses problemas também. Então, ser empático também a gente ter que olhar tudo isso, né? Não é só a gente ver a dor do outro, mas também quando a gente vê alguma coisa, a gente se responsabilizar ou não por aquilo,
Então é extremamente complexo, né? Essa coisa de se responsabilizar é interessante, né? Não é porque a gente compartilha o sentimento que a gente se responsabiliza, né? E muita gente aí acaba tendo até um excesso de sentimento na empatia que pode não ser legal, porque a empatia faz até mal. Exato. Porque a empatia ela tem um componente cognitivo e um componente afetivo. Os dois têm que estar equilibrados. Se a gente, que é o caso que acontece muitas vezes com pessoa, uma mãe, por exemplo, que se responsabiliza, ela não apenas simpatiza e ama o filho, ela se responsabiliza, né, pelo filho. Sim, né? toma para ela o problema, né? Toma para ela o problema, né? E às vezes o filho já é maior de idade, já tem a própria vida, né? E quando você é criança, sim, mas quando já é mais velho, o pai e a mãe não podem se responsabilizar pelo outro, né? Agora, uma coisa fundamental. Para a gente se colocar na perspectiva do outro, a gente tem que entender os sentimentos e as motivações do outro. Você mesmo falou que o modo com que o outro sente, com que o outro pensa, vai depender da formação dele, da cultura dele, vai depender da história de vida dele, que é totalmente diferente da sua, né? Às vezes, mesmo estando dentro da mesma cultura, tem histórias de vida totalmente diferentes, você tem aprendizados diferentes na família, uma educação formal diferente, né? E se você não entender que o outro tem motivações, sentimentos que são frutos de uma história e uma formação totalmente diferente da sua, é difícil você exercer empatia. Você tem as suas convicções, você tem o seu modo de pensar, de julgar a realidade, de sentir, que é fruto da sua formação, das suas experiências, de tudo que você aprendeu e viveu. O outro tem uma vivência diferente, então é natural que ele tenha outro modo de experimentar o mundo. E assim, uma coisa que eu tenho percebido e insistido bastante, Adriana, olha, se você quer ser mais tolerante, mais empático e entender mais a perspectiva pelo que o outro olha o mundo, você tem que se conhecer melhor. Porque senão fica uma coisa pobre demais, senão fica uma coisa assim. Sim. Eu penso assim, eu julgo a realidade assim porque isso é o certo. Isso é o certo e é o bom. Se o outro vê diferente, ele é errado e mal. Fica uma coisa pobre e porca desse jeito, né? Porque a gente tem que entender nossa perspectiva, nossos sentimentos, o modo com que a gente reage, o modo que a gente vivencia as emoções, enfim, todo o nosso ser é fruto de uma formação, de uma experiência, né? Que nós tivemos aí ao longo da nossa formação, desde o ventre, né? Desde o ventre, formação na família, educação formal, relacionamentos e fatos da vida. O outro vai ter totalmente diferente, é natural que ele tenha uma visão diferente, né? E ele não está errado e não é mal por isso, né? Exato. Acho que se a gente for, a gente vai cair na tolerância já, né? Então acho que parar da empatia, acho que é válido. Pois é, mas eu acho que não tem como exercer a tolerância sem ter empatia. Exato. Né? Porque, olha, repito, eu diria assim, o autoconhecimento é algo necessário para o desenvolvimento da empatia. Porque se você não consegue entender as próprias motivações e os próprios sentimentos, você não tem como entender as motivações e os sentimentos do outro. E esse exercício é fundamental também. Olha, eu também recomendo. Olha, quando você estiver conversando, reproduza o discurso, conecte com o sentimento dele e tente olhar o mundo pela perspectiva dele. Sempre isso é possível. Olha, eu aprendi com o meu professor de psicopatologia, Adriano, algo interessante, né? Que a pergunta foi assim, caramba, se um paciente esquizofrênico está fazendo um discurso na tua frente dizendo que os alienígenas colocaram um chip na cabeça dele e os vizinhos controlam os pensamentos dele através do chip, né? Tem pacientes esquizofrênicos, paranoides, que têm delírios semelhantes a esse, que não muda nada. E o paciente está profundamente angustiado por causa disso. Aí eu lembro que um colega meu perguntou para o professor, né? Mas como é que eu faço? Porque não tem como eu concordar com o discurso dele. Olha, você não precisa concordar com o discurso dele. Você não precisa concordar. Mas você já viveu alguma situação em que você já se sentiu perseguido? Você já viveu alguma situação em que você já se sentiu acuado, pressionado? Será que com esse sentimento, não é? No fundo, excelente exemplo de empatia. Excelente. Com esse sentimento você pode se conectar.
E aí o meu professor, Sim. ele ensinou isso. Por isso que eu falo, Adriana, empatia é algo que a gente nasce pronto para exercer. Mas muitas vezes, para exercer da maneira correta, a gente precisa de uma técnica, a gente precisa Precisa desenvolver, treinar. precisa treinar. Sim, E foi o sim. que esse professor ensinou. Ele falou assim: olha, você pode responder assim, olha, você não precisa concordar com o discurso dele, mas você pode responder: olha, eu tenho certeza que é muito agoniante, eu tenho certeza que é muito ruim se sentir perseguido assim, não é? Pronto, você demonstrou, conectou o sentimento da pessoa e demonstrou empatia, não é? Sim. E é uma coisa que às vezes as pessoas ficam, né, com essa ideia, né, de que, então eu sou assim, eu não vou ser desse jeito. Não, a empatia pode ser aprimorada, né? Então é isso que a gente queria trazer também. Existem diferentes graus de empatia, claro, né? Mas não quer dizer que não dá para ser aprimorada. Dá, e se a gente for olhar exatamente com esses elementos, né, que a gente trouxe hoje, já são ótimos começos, né, para serem feitos, mas precisa de persistência. Precisa. E levar para o dia a dia, né, Adriana? Levar para o dia a dia. A gente propôs até alguns exercícios, mas leva esse exercício para o dia a dia. Adriana, a gente deu bastante exemplo, comentou bastante. Para finalizar, sabe o que eu sugiro? Que você repetisse bem legal para o pessoal, assim, os 3 passos aí para o pessoal exercitar no dia a dia a empatia. Vamos lá, então. A gente falou primeiro da qualidade da escuta, que é ouvir, né? O segundo ponto tem a ver com a curiosidade pelo outro, que a gente trouxe a questão do entender, né? Dar uma atenção para aquela pessoa que a gente está ouvindo. E o terceiro ponto do autoconhecimento, né? Para a gente, nesse autoconhecimento, também inserir aí um pouquinho da cultura, né? A gente entender também que não é necessariamente a gente precisa se conhecer, e precisa também aprender que não é porque nós estamos no mesmo lugar que nós teremos a mesma formação cultural, né? As nossas famílias são diferentes, então isso nos traz experiências diferentes. Pois é, então é isso, ó. Ouça, entenda os sentimentos e as motivações do outro e coloque-se na perspectiva dele, né? Isso vai ajudar bastante. Vamos ver os comentários e as perguntas? Vamos ver. Olha, Fernando, já tem uma aqui que a Isabela trouxe, que eu fiquei até segurando aqui, que eu achei muito legal. Ela trouxe assim, como uma pessoa excessivamente empática pode lidar com sentimentos do dia a dia de forma menos dolorida, digamos. Eu acho que entrou exatamente no que a gente falou. Possivelmente ela está indo um pouco além na parte afetiva da empatia, nas características afetivas da empatia, chegando num ponto de se responsabilizar pelo outro, que acontece com muitas mães, por exemplo, né? Acho que mãe é um exemplo que mais comum de acontecer. Então, lembrar que a empatia ela deve ter um equilíbrio entre os sentimentos e entre o entendimento racional, né? Que nós não somos responsáveis pelo que acontece pelo outro, né? A gente ajuda, é solidário, mas a gente não pode ter esse sentimento de responsabilidade. Se isso está acontecendo, certamente a parte afetiva da empatia ela está inadequadamente exagerada, né? Sim, está tendo um certo desequilíbrio aí, sem poder tirar, né? Mas acho que só complementando, assim, que tudo aquilo que é em excesso sempre faz mal, né? Até a água faz mal sem excesso. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque também por isso que a empatia ela precisa ser sempre trabalhada, porque senão também isso acaba sendo doloroso demais, né? E a gente acaba muitas vezes, se a gente pegar dessa forma, quer dizer que a gente está atribuindo coisas nossas demasiadamente àquela situação que está acontecendo também. Então, isso também. Esse é um outro aspecto interessante, bem comentado, Adriana. Talvez, será que a gente não está também... Será que essa circunstância também não está mexendo demais com algo que é sensível para a gente? Aí tem algo a trabalhar na gente, aí entra o autoconhecimento também. Exato. Né? E se for o caso, olha, se você está tão impactado desse jeito, talvez seja o caso de dar uma recuada. Talvez você não seja a pessoa para naquele momento, pelo menos, ouvir e ajudar, né? Sim. A Mari está dizendo aqui. Oi. Vamos lá. A Mari está dizendo aqui, precisamos observar os nossos sentimentos também para entender, né, aquela fala, acho que ela está se referindo à fala dos outros, obviamente, né? O autoconhecimento é fundamental para entender como é que a gente entende o outro se a gente não entender a si mesmo, né? Você viu que a
A minha xará aqui, a Drica, fez um comentário, ela falou assim, tem pessoas que têm pavio curto, né, ou parece que nasceram sem, né, na verdade é uma questão de, muitas vezes, para a gente ver, né, a maior parte das pessoas tem esse arcabouço, mas é uma questão de treino, né, então, e esse treino depende muito, né, da questão da cultura, da estimulação da pessoa, então, de regras, né, de forma que, por exemplo, tem culturas que têm empatia diferente, então, tem vários estudos de empatia que são com americanos versus chineses. Então, ao passo que o chinês, né, quando a gente vai mandar e-mail, a gente sempre se pergunta da família deles, né, ou eles enquanto povo. Então, como vocês estão, é nunca como você está. Né, lá nos Estados Unidos, a gente sabe que eles têm uma cultura mais individualista. Então, é referente a um só. Então, essas coisas já mostram, né, de cultura para cultura, que isso pode também gerar alguns esbarrões, aí, alguns problemas, né, na hora de você se aculturar em alguns lugares, que é moldável, né? A partir do momento que a gente tem uma referência, que a gente entende o significado, por isso tem empatia, né? A partir do momento que você vê que por que para eles é importante, o que isso significa, a gente começa a entender esse significado e também a ver que isso faz sentido, né? E que ressoa de uma forma positiva. Assim, os nossos sentimentos, as nossas necessidades e a empatia é algo comum à espécie, mas a forma de demonstrar tudo isso e exercer tudo isso muda de cultura para cultura. De cultura para cultura. Dá uma olhada no pessoal do Facebook, Maria Helena, boa noite, Rosana, estou tentando ter empatia por mim. Consigo como? Acho que o caminho é o autoconhecimento, começa aí. Eu acho que para acolher e ter empatia pelo outro, a gente tem que acolher a si mesmo e conhecer a si mesmo, né? Boa noite, Evanildo, Sr. Celso, boa noite. A Elina está dizendo aqui, a empatia é extremamente importante ao desenvolver, né? A construção da empatia ajuda o ser humano a enxergar o outro com altruísmo quando emitimos qualquer opinião. Excelente abordagem do tema. Obrigado, Elina, obrigado pela presença. Sim. Verônica, obrigado. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Verdade, às vezes só necessito que alguém me escute. Isso é bastante comum, né, Adriana? Tem gente que acha que ajudar é necessariamente dar respostas, né? E às vezes não, às vezes só ouvindo. Não. Olha, eu dou um exemplo que todo mundo entende, que é o exemplo, por exemplo, quando você vai prestar solidariedade para alguém no velório, né? Tem alguma solução que você pode levar para a pessoa? Não, a pessoa nem quer isso. Mas muitos falam, mesmo que na hora não diga, fala assim, só o fato de você estar lá deu uma força, foi legal para mim, né? E muitas vezes ouvindo. Então eu acho assim, olha, primeiro passo ouça, segundo ouça, terceiro ouça. Depois, vamos seguir a sequência de novo, de dar. Professor adora repetir, né? Depois, conecte com o sentimento da pessoa, tente olhar o mundo pela perspectiva dela naquele momento, e aí, se for o caso, você está disposto, aí você pode ajudar, né? Aí você pode trazer uma palavra, né? E acho que até é interessante, né, que nesses passos que a gente trouxe, nenhum deles, de fato, a gente falou de dar algum feedback, né? Porque é exatamente sobre isso, porque empatia não é sobre falar, é sobre ouvir. Exato. É o mais importante. É sobre ouvir, o ponto mais se importante conectar. Da empatia. Aliás, o que a gente falou de interação é o contrário. Em vez de dar o feedback, é querer saber mais da pessoa, né? Exatamente. Né? O que significa, o porquê, enfim, é exatamente porque a gente precisa, na empatia, a gente deixa a nossa bagagem da ansiedade de lado e a gente passa a ser ali pessoas que estamos do lado. Eu estou ali, né? Estou junto com você. Né, deixa eu tentar me conectar em alguma experiência, né, que foi esse exemplo, né, que você trouxe, Fernandes, alguma experiência que eu já tenha passado por isso, igual no caso do esquizofrênico, né, que eu já tenha passado por algo similar para poder entender o que aconteceu. Pois é. A Mônica aqui lembrou do primeiro amor dela, pelo jeito, ela comentou aqui. A Mônica. Aqui está perguntando aí fugiu um pouco do assunto, mas acho que cabe dizer também, como ajudar uma pessoa bipolar a perceber sua agressividade com as pessoas, que ela magoa os outros, né? Eu acho que tem a ver tangencialmente aqui com o tema, assim, nunca o momento adequado é o momento de descontrole. No momento de descontrole a gente tem que acalmar a pessoa, conter o dano e só chamar a pessoa para ela perceber quando ela tem uma abertura de conexão. Quando ela tem uma abertura. Sim. E normalmente isso é nos momentos em que ela está calma, nos momentos em que ela está
talvez buscando uma ajuda nos momentos de melhor afetuosidade. Então, nunca querer esclarecer as coisas numa situação de confronto, quando há um descontrole. Sempre a gente tem que esclarecer as coisas no momento de maior afetuosidade, né? E aí sim, vale tudo que a gente conversou aqui. O vínculo, né, empático dá para ser exercido nos momentos de maior afetuosidade, não nos momentos de descontrole, né? Fica praticamente impossível. Sim, exato. Porque aí não dá para conectar. Tá bom? É isso aí. Fernandes, muito obrigada pela parceria. Obrigada a todos vocês que estão aqui. E segunda-feira que vem, às 8 horas, estaremos aqui de novo. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.